História de Portugal, as invasões francesas e a corte no Brasil. Quando o exército francês, liderado por Jean Andoche Junot, invadiu Portugal, a 19 de novembro de 1807, Dona Maria II, o príncipe regente Dom João e toda a família real embarcaram em navios concentrados no Tejo e foram para o Brasil. Com eles foram cerca de 10.000 pessoas. Neste grupo enorme estavam nobres, burgueses, administradores, juízes, criados, ou seja, quase todos os membros do aparelho estatal. A fuga da família real para o Brasil foi planeada no ano anterior, 1806, porém um plano para a transferência da capital portuguesa para o Brasil não era novo. Esta decisão parece ter sido recomendada a Dom António I em 1580, e quando a restauração se deu, o padre António Vieira, quando Lisboa foi ameaçada pelo avanço do exército espanhol, formulou um plano semelhante. Dom Luís da Cunha, o embaixador português na França, propôs a transferência definitiva dos reis portugueses para o Brasil e que estes adotassem o título de Imperador do Ocidente, e nas vésperas da Guerra Fantástica, Pombal pensou no refúgio no Brasil. Devido aos sucessos do seu imperador, qualquer resistência ao exército francês parecia supérflua, e o próprio João recomendou que ele fosse recebido em boa paz. O exército de Junot atravessou o país sem encontrar resistência, e para alguns, o francês vinha não como um conquistador, mas como um libertador. Com ele, a Revolução chegou a Portugal, e as invasões francesas tornaram-se no primeiro episódio das lutas entre o absolutismo e o liberalismo em Portugal. Assim que Junot chegou a Lisboa, ele anunciou uma nova era de liberdade e de progresso. Prometeu a abertura de estradas e canais, uma administração eficaz, saneamento financeiro, asilos para os pobres e escolas para o povo. Os mais abastados aderiram a estas ideias, os populares ansiavam-nas, e a bandeira francesa foi hasteada no Castelo de São Jorge. A ocupação francesa da cidade acabou por azedar, e quando os lisboetas se revoltaram, os franceses utilizaram a sua artilharia contra a multidão popular, até o anoitecer, e no dia seguinte a revolta já não o era. Junot obteve assinaturas de notáveis portugueses para uma mensagem dirigida a Napoleão Bonaparte, onde se pedia a nomeação de um rei para Portugal. Para dar a esta mensagem o aspecto de representação nacional, Junot entendeu que ela levasse a assinatura de magistrados, e entre os que foram escolhidos estava um juiz do povo. Este fez parte de uma conspiração que planeava implementar o constitucionalismo em Portugal. O juiz do povo foi levado à casa do desembargador Francisco Duarte Coelho, onde os conspiradores disseram-lhe que o destino do país estava nas suas mãos e que deveria apresentar um documento a Junot que eles estavam a elaborar. O juiz assim o fez, e este documento era um projeto de Constituição, cujos princípios fundamentais eram a eleição dos deputados pelos conselhos, a liberdade religiosa, a igualdade dos cidadãos perante a lei, a elevação das colónias a províncias ou departamentos, com direito à representação no Parlamento, a liberdade de imprensa, a separação dos poderes, entre outros. Porém, Junot não enviou o documento para a França, e a evolução dos acontecimentos não permitiu que a ocupação francesa se transformasse numa revolução liberal. Devido à ocupação militar francesa e à traição de Bayona, quando Carlos IV da Espanha e o seu filho Fernando VII foram forçados a abdicar, a Espanha passou de uma aliada da França à inimiga implacável de Napoleão. O país levantou-se em armas. Os regimentos espanhóis que estavam em Portugal aderiram à revolta, e antes de sair do Porto, o general que comandava a força espanhola na cidade perguntou aos seus habitantes se desejavam a independência ou o domínio francês, e a resposta dos portuenses foi a primeira opção. Mas esta decisão não resistiu muito tempo, porque quando a cidade ficou sem o apoio espanhol e sem força contra os franceses, ela voltou a aceitar Junot, porém esta revolta reacendeu-se em Bragança e alastrou-se pelo norte do país. Um governo provisório, a Junta Provisional de Supremo Governo, foi organizada por Dom António de Castro, bispo do Porto, e excluindo Lisboa, a revolta espalhou-se pelo resto do país. Várias guarnições do exército francês, que tinha conquistado inúmeros territórios europeus, chegaram a ser desarmadas por camponeses. O Forte da Nazaré
foi conquistado por pescadores, o da Figueira da Foz por estudantes de Coimbra. Porém, esta revolta acabou por ser esmagada. O oficial francês Louis-Henri Loison, conhecido como Maneta por não ter um braço, destacou-se pela sua violência na repressão desta revolta e, consequentemente, ficou no vocabulário popular, na forma da expressão ir para o Maneta, que significa morrer. Um exército britânico dirigiu-se por mar à Galiza para apoiar a revolta espanhola e navegou daí para o Porto, onde se entendeu com a junta e desembarcou na Figueira da Foz. Este acontecimento deu-se a 1 de agosto. Consequentemente, o exército francês tentou travar o avanço britânico, mas uma força de 4 a 5 mil franceses, sob Henri de la Bordée, acabou derrotada por uma força luso-britânica de 14 a 15 mil homens, sob Arthur Wellesley, o futuro Duque de Wellington, a 17 de agosto, na Batalha da Roliça. A situação francesa acabou por piorar ainda mais, quando a 21 de agosto, na Batalha do Vimeiro, uma força luso-britânica de 17 a 20 mil homens, sob Wellington, derrotou uma francesa de 13 a 14 mil, sob Junot. Os franceses pediram o armistício no dia seguinte, e neste encontrava-se uma cláusula que dizia que nenhum particular, fosse português ou não, poderia ser inquirido pela sua conduta política. O acordo foi assinado a 30 de agosto, na Convenção de Sintra, onde não se encontrava nenhum representante português, e os britânicos comprometeram-se a transportar o exército de Junot para a França. A vantagem para os britânicos era o facto que Lisboa foi-lhes entregue sem o derramamento de sangue. Apesar do princípio de não perseguição a particulares com ideias políticas favoráveis à França ter sido estabelecido na Convenção, o ajuste de contas político não demorou a aparecer. Devido à invasão, um desejo de vingança parava no ar, e por causa deste, uma perseguição aos colaboradores começou. Foi aqui que o patriotismo português começou a fundir-se com o antiliberalismo, o que deixou um vinco teimoso na consciência nacional portuguesa. A situação francesa na Espanha agravou-se até ao ponto que Napoleão teve que ir pessoalmente dirigir a guerra, e apesar de Junot ter pensado que submeter a península seria uma tarefa fácil, a realidade provou o contrário. A missão para a reconquista de Portugal foi entregue a Jean de Dieu Soult, que invadiu o país por trás dos montes, em março de 1809, e conseguiu chegar ao Porto, mas ao contrário da primeira invasão, esta encontrou uma resistência aguerrida por parte dos populares e soldados portugueses. Um dos eventos mais interessantes da segunda invasão foi a morte do general Bernardino Freire de Andrade. Enquanto este tentava conter uma multidão de camponeses armados que procurava combater o exército de Soult, ele foi acusado de traição e acabou por ser linchado por populares em Braga. Vários oficiais portugueses tiveram destinos semelhantes, porque todos os movimentos estratégicos de retirada eram atribuídos à traição destes, de quem o patriotismo popular desconfiava. Como já foi referido, Soult conseguiu chegar à Invicta, mas devido à resistência da força luso-britânica, das forças irregulares e dos populares, os franceses acabaram por ser desalojados da cidade. André Massena foi o escolhido para comandar o exército da terceira invasão, que começou em julho de 1810. Massena entrou pela beira, conquistou a fortaleza de Almeida e, apesar de ter sido derrotado por um exército luso-britânico de 32 mil homens, liderado por Wellington e Luís do Rego Barreto, na Batalha do Bussaco, ele continuou o seu avanço em direção a Lisboa. Os franceses esbarraram nas linhas de Torres Vedras, um sistema de fortificações que os britânicos tinham instalado, e quando Massena se apercebeu que não possuía forças para as ultrapassar, ele decidiu retirar-se do país em abril de 1811. A guerra durou 7 anos e teve efeitos devastadores. Os campos ficaram sem homens válidos para o seu cultivo. As regiões litorais, que foram poupadas nas guerras anteriores, foram os que mais sofreram devido às confiscações, ao vandalismo e ao saque das tropas napoleónicas. Calcula-se que o número de mortos devido ao combate foi superior a 100 mil e a fome ajudou a aumentar este número. Quando a corte portuguesa foi transferida para o Brasil, o Rio de Janeiro tornou-se na capital de Portugal e a política em relação à colónia mudou completamente. A teoria do pacto colonial, que vinha da época pombalina
e que defendia que a metrópole tinha direito ao monopólio da exploração económica da colónia, foi abandonada, e o primeiro ato de descolonização económica aconteceu a 28 de janeiro de 1808, quando foi decretado que todos os portos brasileiros estavam abertos a navios estrangeiros, em condições de igualdade com os portugueses, e que a importação de mercadorias de todas as procedências era permitida. Esta medida deveu-se aos pedidos de comerciantes da Bahia e, acima de tudo, às exigências inglesas durante as negociações de 1807. Depois desta primeira medida, várias limitações e subordinações à metrópole foram suprimidas. A criação de indústrias foi incentivada, estradas foram construídas, vários estabelecimentos de ensino superior foram criados, sendo o mais importante a Real Academia Militar do Rio de Janeiro. A Junta do Comércio, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, companhias e estaleiros navais foram instituídos. As atividades económicas e o Brasil desenvolveram-se rapidamente e em 1815, o último, foi elevado à categoria de reino, que não era apenas uma atribuição honorífica, mas uma realidade. De um ponto de vista económico, o Brasil deixou de ser uma colónia, mas esta independência económica acentuou a tendência para a separação política, que foi animada pelo exemplo da independência norte-americana. Os primeiros atritos entre Portugal e o Brasil começaram precisamente com a transferência da corte. Quando os 10.000 membros desta desembarcaram, vários moradores foram despejados das suas casas, e os funcionários encarregados das requisições marcavam as casas escolhidas com as letras PR, que significava Príncipe Regente, mas aquilo que os cariocas liam era Ponte na Rua. Os atritos entre os habitantes e os recém-chegados foi aumentando, e em 1817 a revolta pernambucana estalou, que defendia a proclamação de uma república, a ligação económica com os Estados Unidos e o boicote de produtos portugueses. Esta revolta começou a 6 de março, porém só durou até 20 de maio, devido à repressão violenta liderada por Barreto. Nesta época, o Brasil continuou a ser a base essencial da economia portuguesa, porque a maioria da exportação dirigia-se a portos brasileiros e a importação vinha quase toda destes. Todo o comércio português dependia deste sistema, e quando a emancipação económica brasileira se deu, a economia portuguesa sofreu consequências graves. A colónia, que era uma fonte de rendimento, tornou-se numa de despesa. Os nobres na corte viviam à custa dos bens que possuíam na metrópole, e quando a guerra contra Artigas começou em 1816, esta levou ao recrutamento de 2 divisões na metrópole, que levantou clamores de protesto. Na metrópole, o governo estava confiado a uma junta de governadores, que recebia ordens do Rio, mas a verdadeira autoridade na metrópole era o exército, que possuía 100.000 homens, e estava sob o comando de oficiais ingleses. Segundo um relatório entregue a João, em 1820, o exército utilizava 75% das receitas públicas, e assim, ele funcionava como o verdadeiro instrumento da submissão política do país. As relações entre o poder civil e o militar eram más, mas apesar da sua aparente superioridade política, as relações dentro do exército, em especial entre oficiais portugueses e ingleses, também eram más, devido às queixas dos primeiros de serem ultrapassados nas promoções pelos segundos. Em 1817, o comandante do exército português, o Marechal William Beresford, foi informado da existência de uma conspiração entre oficiais portugueses. Por isso, ele deu conhecimento deste facto ao governo, que o reprimiu com uma brutalidade incomum. Todos os implicados foram enforcados, entre eles o Marechal Gomes Freire de Andrade, um militar de grande prestígio e simpatizante das ideias liberais. As estranhas condições de instrução deste processo e outros indícios levaram muitos historiadores a supor que o próprio governo estava envolvido na conspiração de 1817. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.